nós estamos com o Luan, vamos apoiar o Luan. Olha a contradição, mesmo a candidata de oposição ser a candidata do PT. Entre o PT e o candidato da facção, eles preferiram o candidato da facção. Meu irmão, é uma coisa que só existe no estado do Ceará. E tô aqui aberto para receber crítica, quem quiser fazer o contraditório, fica à vontade. Bom demais, irmão. Bom demais. Eu já deixo o convite para quem tá em casa, mandar seu superchat, a sua mensagem que nós vamos ler. Irmão, vamos lá. Você, cara, eu te agradeço. Você já começou aqui, ao meu ver, trabalhando na honestidade, né? Por quê honestidade? Porque você trouxe fatos que estão nos jornais. Fatos que são percebidos pelo povo do estado do Ceará e por nós, no Brasil, que estamos vendo no noticiário, né? Então, certamente as pessoas, depois de toda essa repercussão que aconteceu, depois da forma como o PT vem conduzindo os seus governos, não só no Ceará, né? Nós temos um outro caso muito similar, que é a Bahia. As pessoas falam, pô, vocês estão de sacanagem? Vocês estão de sacanagem? Como que a polícia entra em todo o território? E da mesma forma, irmão, eu que sou do Rio de Janeiro, também tá de sacanagem a polícia do Rio de Janeiro falar que entra em todo o território? Entra, pô. Entra, mandando 2.500 homens, entra no Complexo da Penha. Mas você vai operar com 2.500 homens quantas vezes no ano? Uma? Uma a cada 10 anos? E o resto dos dias, como é que é? Cidade que as pessoas são expulsas. Um policial que representa o Estado ser expulso da sua casa, pessoas sendo... A gente fala de homicídio, mas é roubo de celular, é roubo de carro, é roubo de moto. Então, a sensação, a percepção de segurança, pelo que eu percebi, lendo mais de 10 mil comentários, porque eu leio todos os comentários, é que não existe sensação de segurança no Ceará hoje. Cara, eu não consegui ver 10 comentários positivos falando assim, não, cara, isso aí tá distorcido, o Ceará não é assim, não. Então, meu irmão, ao meu ver, temos uma função importantíssima aqui. Você, muito mais importante que a minha, porque você tá lá e você pode promover essa mudança. Eu quero de fato aí, cara, entrar nas nuances do que aconteceu com o Ceará. Eu quero saber em que momento que o Ceará virou o que tá, né? E essas ligações com as facções e dar uma esperança para esse povo que tá em casa aí, né? Porque, assim, conhecer da forma de operar da criminalidade, a gente tem uma percepção, né? Conhecendo a segurança pública, conhecendo os outros estados, como você disse, em 2006 você rezava para que o Ceará não ficasse igual ao Rio. Estamos em 2026, 20 anos depois, e tá aí disputando, né? De igual para igual. Em que momento, irmão? Em que momento o Ceará, Fortaleza, as cidades, região metropolitana, no interior, foram entregues, ou esse consórcio criminoso entre partido político, facção A, facção B, se instalou no Ceará? Cara, em 2014, quando o PT ganha a eleição para governar o estado do Ceará, eles passam a implementar no estado do Ceará uma política que trata o bandido como coitadinho e o policial como o grande vilão da história. Vou te dar aqui um exemplo. Recentemente, isso aconteceu ano passado, o governo do estado tem um programa de ressocialização de presos. Capitão, você é contra ressocializar o preso? Lógico que não. O preso tem que trabalhar, tem que ser inserido na sociedade, mas tem que ter muito cuidado com o tipo de programa. Olha só a ideia do governo do estado. Tem um evento no Ceará super bacana. Aconteceu uma vez por ano, agora acontecem duas, de tão badalado que é. É o SANA. O que é o SANA? É um evento que reúne 100 mil jovens em 5 dias que ele acontece, num centro de eventos lá do estado de Ceará. A meninada de 12 a 25 anos, a 30 anos, vai para esse evento SANA. O governo resolveu pegar presos que estavam no presídio, pagar a entrada para que esses presos fossem frequentar o SANA. Pegar policiais penais para escoltar esses presos para ir para o SANA. Aí você vai me perguntar, capitão, mas que tipo de preso? Cara, pegaram um estuprador de vulnerável e colocaram o cara na relação para ir visitar o SANA, onde estavam lá crianças vulneráveis que poderiam ser futuras vítimas do cara. Sim. Pegaram um feminicida, o cara que matou a própria mulher, embora, cara, para lá.
Graças a uma denúncia que eu fiz, no dia que aconteceu, o governo suspendeu, porque eu tomei conhecimento antes. Os policiais penais, capitão, isso aqui é um absurdo. A gente está indignado em ter que fazer esse tipo de condução de preso para ir para um evento dessa magnitude. Então, a partir do momento que o governo do estado trata os bandidos como coitadinhos e o policial como vilão, cara, chegaram as primeiras viaturas blindadas que eu sempre defendi lá no estado de Ceará. Olha a observação. Lá no Camburão, onde o preso é transportado, é o único estado do Brasil que tem banco acolchoado e cinto de segurança, porque a preocupação com o preso lá é algo absurdo. É algo absurdo. O governo do estado tem um carinho, acho que é porque eu eleitor do PT, eu não conheço nenhum presidiário que não vote no PT, então eles têm esse carinho absurdo com a galera que está nos presídios. Então, a partir desse momento que se trata o policial como um vilão e o bandido como coitadinho, isso acontece. O governo criou a CGD, Controladoria Geral dos Órgãos de Disciplina. Eu sou a favor de policial que é envolvido com facção, que protege bandido, que ele não seja só demitido da corporação, que ele fique preso também, que ele é mais bandido do que o bandido da facção. Agora, se você pegar um policial operacional, o cara que tá lá na rua enfrentando o crime toda hora, e chega lá, a mãe do traficante, uma pessoa mandada pelo traficante, e faz um fuxico na CGD, e no outro dia o cara é afastado da sua atividade, cara, aí não dá. Aí não dá. É isso que acontece no estado do Ceará. Desde que o PT assumiu o governo, os policiais são tratados como bandidos e os bandidos são tratados como coitadinhos. É bem a réplica do discurso do Lula, né? Quando o Lula diz, traficante é vítima do usuário. Tá brincando, né, Lula? Quando o Lula diz, o pobre do menino que levou lá, furtou um celular, apanhando do policial, sendo preso, roubou o celular para tomar uma cerveja. Tá brincando, Lula? Pois é isso que acontece no estado do Ceará. É uma réplica do discurso do Lula. E muitos policiais pediram para eu lembrar, a repercussão do podcast aqui é muito grande, alguns fatos. Lá na Caucaia, terceira cidade mais violenta do Brasil, cidade turística, teve um policial que foi morto e decapitado, cara. Não só mataram o cara, facão para arrancar a cabeça do policial. Lá no Pirambu, eu já contou outro episódio do Pirambu, um subtenente saindo de casa para trabalhar às 5 horas da manhã, foi abordado por uns moleques que derrubaram o subtenente da sua moto, mataram e cravaram no crânio do subtenente uma faca para deixar marca lá da facção. Que isso, irmão? Teve um bandido que foi morto lá no Rio de Janeiro, nem no morro. Nem no Rio tem isso, irmão. Deixa eu te dizer, mataram um bandido do Comando Vermelho lá no Morro do Rio, só que cearense, lá do Pirambu, dessa área. O velório dele foi feito com 10 viaturas da polícia escoltando o velório do bandido a mando do governo do estado. Então, que isso, é esse tipo de coisa que tem revoltado os policiais. O governador, quando foi para a Globo local e deu entrevista dizendo que os estados que tinham só uma facção eram mais tranquilos, tinham menos homicídios, ele deu a carta do que estava acontecendo no estado de Ceará. Eu vou dizer o local. Morro do Santiago, é uma comunidade em frente ao Marco Zero, onde surgiu o estado do Ceará, na Barra do Ceará, de frente para o mar. Local lindo. Só que era dominado pela facção Guardiões do Estado. Toda semana tinha operação da polícia, subia no morro, desarticulava. No dia que Guardiões do Estado perdeu o espaço para o Comando Vermelho, os policiais foram proibidos de subir para fazer a operação no Morro do Santiago. Aí me disse não tem conivência. Me disse não tem conivência. Aí eu tenho que dizer, na cidade de Morada Nova, onde tem um distrito de Uiraponga, teve um candidato do PT que foi candidato lá, o Marquinhos da Ana, eu digo o nome, porque está no inquérito da Polícia Civil. Marquinhos da Ana foi candidato e o inquérito diz que ele recebeu dinheiro da facção para usar na campanha. Dinheiro transferido para a conta dele, a vereadora do PT que recebeu o dinheiro e depois foi cobrada pela facção e teve que devolver. Tudo no inquérito da Polícia Civil. Não tem nada criado, cara. Nada. A cidade do Icó, que é vizinha à terra dos meus pais, é governada por uma prefeita do PT. Fizeram um acordo com o Comando Vermelho. O líder do Comando Vermelho, pistoleiro, que está preso hoje, matava o povo lá, a mando até de algumas autoridades. Esse cara foi preso. Esse cara fez uma parceria com a prefeitura do Icó e colocou uma farmácia dele lá para prestar serviço para a prefeitura do Icó. A farmácia recebeu 10 milhões de reais da prefeitura do PT do Icó. E eu descobri que ele tinha um outro campo de futebol, uma areninha, que era alugado pela prefeitura, que recebeu 1 milhão de reais sem nunca ter sido realizada uma partida de futebol para quem quer que seja nesse campo. Meu irmão, mais claro do que isso,
Glauber, mais caro, mais evidente, mais claro do que isso, não dá pra falar, cara. O crime tá dentro do governo do PT, tá dentro das prefeituras do estado de Ceará. O Bebeto Choró, o cara que eu falei no começo, ele financia as campanhas, mas aí, o transporte escolar é dele, o aluguel dos veículos é dele, o aluguel de maquinária é dele, a merenda escolar tem que comprar dele, é tudo do Bebeto Choró. Esse cara virou um mega empresário no estado do Ceará. Sabe como é que surgiu o Bebeto Choró? Vou contar pela primeira vez a história do Bebeto. Bebeto era motorista de ambulância. Como foi que o Bebeto virou esse milionário, esse bilionário? Ele transportava as drogas da facção na ambulância. Quem é que vai abordar uma ambulância para dar uma geral na ambulância? O cara inteligente. Criminoso usou a inteligência para o mal. Ganhou dinheiro, comprou uma frota de ambulâncias, ficou milionário e começou a investir nas prefeituras e ficou o gigante que ele é hoje. Então, é isso que acontece no estado de Ceará e a conivência das autoridades permitindo que isso aconteça é o grande problema. A gente só vai resolver o problema do estado de Ceará na hora que colocar os políticos envolvidos com o crime atrás das grades. Sabe por que o Bebeto Choró não é preso, Glauber? Porque se ele for preso, tá lá no inquérito da Polícia Federal. Me desminta se eu estiver falando qualquer inverdade aqui. O inquérito está em segredo de justiça. Então, eu ouvi falar, autoridades que tiveram acesso ao inquérito me disseram que está lá no inquérito da Polícia Federal quanto o Bebeto colocou na eleição para prefeito de Fortaleza, ganha pelo PT. Ganha pelo PT. As condições que ele colocou lá, o que ele queria, prestar serviço para a prefeitura de Fortaleza. Coleta de lixo, merenda escolar, tudo sem imaginar estava na condição para ele colocar só na semana do segundo turno 20 milhões de reais para apoiar. Tá lá para quem ele entregou, o vereador que recebeu, o deputado estadual que recebeu. Tá tudo no inquérito da Polícia Federal. Por isso que eu falo, sem medo, já falei 10 vezes. Quando, Glauber, que eu fui processado por essas falas? Nunca. Porque é tudo verdade, como é que vamos processar? Então, irmão, esse é o grande problema do estado de Ceará. O problema do estado de Ceará não é aquele meninozinho fogueteiro que tá lá na comunidade avisando que a viatura da polícia tá entrando, não. Não é aquele menino que tá lá pichando Comando Vermelho ou qualquer outra sigla, não. O problema do estado do Ceará é porque o crime está dentro da estrutura do governo do estado. Irmão, mas aí é o seguinte, né? Eu fico na dúvida quem governa lá, né? Se é o partido ou se é a facção. Porque a história desse cara que tu acabou de me narrar, o cara transitava com a droga na ambulância, com a garantia que ele não seria abordado porque ninguém vai suspeitar da ambulância ou porque a ambulância está bancada pelo partido, pelo governante. E hoje, o cara não pode ser preso porque os caras têm que cumprir o acordo com ele. E se ele for preso e delatar, ele vai derrubar muita gente com ele. Então, ele perdeu o mandato, mas ele tem 50 prefeituras. Os outros 50 continuam prefeitos, né? E ele continua sendo empresário. É o mesmo molde que acontece no Brasil. A fórmula que funciona com o PCC em São Paulo funciona no Ceará, né? E aí, qual o grande problema disso? Que quando você pega a polícia amarrada e os policiais sendo humilhados, esculachados da forma como você falou, como é que a gente vai ver a solução disso aí? Porque, meu irmão, o policial morre no Brasil todo. Agora, policial esculachado, o cara pegar a faca e meter no crânio do polícia, o cara expulsar o polícia de casa, só tem uma explicação, irmão. Ou o Estado é vagabundo corrupto junto e o comando da polícia tá cagando pra tropa, tá cagando pra baixo e tá só preocupado com a manutenção desse status quo aí de governo e de facção. Porque, porra, meu irmão, eu entendo que cada homem tem as suas limitações, eu entendo isso perfeitamente. Eu não quero que ninguém venha aqui, irmão, no podcast e coloque a sua vida em risco, a sua carreira em risco. Eu posso fazer porque é um julgamento meu e eu arco as consequências. Mas eu não quero que o convidado faça. Agora, parceiro, se tu comanda uma tropa, se essa tropa é respeitada, uma tropa que tem a Caatinga que tem o BEP que tem, porra, o raio, que tem um monte de coisa, você deixar essa tropa ser humilhada, esculachada, eu não tenho como não falar do comando geral e eu não sei nem quem é.
e eu não sei a história dele na polícia, eu não quero saber. Eu quero saber o seguinte, que o povo, tanto no Ceará, quanto no Rio de Janeiro, quanto na Bahia, tá pagando essa conta 2 vezes. Sustentando essa estrutura e pagando com a vida. Depois que o polícia toma uma facada no crânio, o que o trabalhador que ganha um salário mínimo vai fazer? Policial expulso de casa? Deixa eu te contar o que aconteceu nos 2 episódios que os policiais foram mortos. Nesse episódio que o policial foi decapitado lá na Caucaia, o governo do estado e o comando geral, não foi o atual comandante, foi o outro que foi exonerado há pouco tempo. O comandante geral determinou que a CGD, a Controladoria dos Órgãos de Segurança, fosse para o local para impedir que os policiais fizessem a caça aos bandidos que mataram e decapitaram o policial na Caucaia. O subtenente, eu fui no local, cara, eu vi o sangue do cara lá no chão. O cara saiu de uma vielazinha, morava numa comunidade carente, não tinha condição de morar num lugar melhor. O salário é uma merda. O salário do subtenente do Ceará é o pior salário do subtenente do Brasil. Tô falando do subtenente. É o pior do Brasil e me prova que eu tô mentindo, que eu venho aqui pedir desculpa. É o pior salário de subtenente do Brasil. O cara morando numa comunidade paupérrima, achando que foi criado lá, conhecia todo mundo, pegou a motozinha e saiu. Cara, ele sai, os moleques derrubam, vão lá e cravam a faca no crânio do subtenente. Determinação do governo do estado. Manda a CGD pra lá pra impedir que os policiais façam a caça. Nossa, cara, é isso. É isso. Com que segurança tu vai se despedir da tua esposa e dos teus filhos quando tu vai pra atividade policial, que eu fiz isso muitas vezes, beijei minha esposa, beijei minha filha, beijei meu filho, e tu vai pra rua sabendo que se vierem pra cima de ti, tu não pode dar resposta à altura, porque o governo não permite. Porque um fuxico na CGD pode fazer você perder seu emprego, perder sua farda. É esse o sentimento da polícia hoje. Tem policiais que já relataram pra mim, capitão, de tanto levar pancada, eu tô saindo de casa e vou pro serviço e fico lá esperando passar o horário. Se alguém me procurar, eu vou lá tendo ocorrência, mas eu não vou atrás de problema, porque se eu for atrás e eu perder minha vida, vai ficar minha esposa aí esperando 2 anos para receber uma pensão, que essa espera, recebe atrasado, recebe, mas fica 2 anos se humilhando para receber uma pensão, porque nem isso o governo do estado agiliza. Porque se eu fosse governador, um dia, morreu um policial, no outro dia a pensão tem que estar ok. Que burocracia é essa? Quando é um peixe, quando é um coronel que é peixe lá que vai se aposentar, no outro dia publica a reserva do cara. Agora, quando é um pobre rei de um praça que morre em confronto, aí é isso que acontece. Então, irmão, o grande problema é nós não termos um arcabouço, um alicerce que permita o policial ir para o enfrentamento. Eu vejo o Caiado aqui em Goiás, o cara diz, vai para cima que eu tô do teu lado. O Caiado vai lá na Blitz, onde o policial tá trabalhando, e dá todo o apoio, não só apoio moral, mas a condição financeira, dá a estrutura, o treinamento. O treinamento da Polícia de Goiás é de fazer inveja a qualquer polícia do Brasil, porque eu já fui lá ver o treinamento. Então, é isso que tá faltando, irmão. Tá faltando termos governantes com coragem de tocar na ferida. No dia que nós tivermos um governador que diga, ó, o deputado que tiver envolvimento com o crime vai ser preso. O prefeito que tiver envolvimento com o crime vai ser preso. No dia que a gente tiver um governador com essa coragem, a realidade será muda. Muda completamente, pode ter certeza. Está faltando isso. Alguém com coragem para fazer o enfrentamento e colocar o dedo na ferida. Irmão, vamos lá. A polícia tem várias limitações, né? Várias limitações que a polícia está dentro de uma estrutura, de um poder político